Boa nova. Os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Caio Júlio César Otávio chegara ao poder, não obstante o lustre de sua notável ascendência, por uma série de acontecimentos felizes. As mentalidades mais altas da antiga república não acreditavam no seu triunfo. Aliando-se contra a usurpação de Antônio com os próprios conjurados que haviam praticado o assassínio de seu pai adotivo, suas pretensões foram sempre contrariadas por sombrias perspectivas. Entretanto, suas primeiras vitórias começaram com a instituição do triunvirato e, em seguida, os desastres de Antônio no Ocidente lhe abriram inesperados caminhos. Como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo, em breve todas as legiões se entregavam, sem resistência, ao filho do soberano assassinado. Uma nova era principiara com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. Por toda parte levantavam-se templos e monumentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava em Roma para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. A cidade dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça. No entanto, o inesquecível imperador era franzino e doente. Os cronistas da época referem-se por mais de uma vez às manchas que lhe cobriam a epiderme, transformando-se de vez em quando em dardos dolorosos. Otávio nunca foi senhor de uma saúde completa. Suas pernas viviam sempre enroladas em faixas e sua caixa torácica convenientemente resguardada contra os golpes de ar que lhe motivavam incessantes resfriados. Com frequência queixava-se de enxaquecas que se faziam seguir de singulares abatimentos. Um- uma parte que eu achei interessante nessa primeira página é, é o seguinte, né? É uma suposição, né? Eu não sei se isso procede, mas o que acontece? O Império Romano, né, ele se expandiu muito. Então era um império muito vasto. E né, então eles conquistaram, criaram estradas, né? O Império Romano ele tinha característica de muitas construções de engenharia. Então ele foi meio que conectando todas essas regiões. Parece que era também quase que uma, né, já que a espiritualidade sempre aproveita a, a, as estruturas que são feitas aqui no planeta no sentido de ser trabalhado algo para o bem, era quase que um processo de maior conexão entre as várias partes, preparando no sentido que depois, quando o cristianismo ele fosse espalhado, né, o fato de já ter estradas, de ter feito conexões, de ser um vasto império, facilitaria também a divulgação do cristianismo. Né? Mesmo passando por todas, né, a perseguição que houve aos cristãos, né, que no fim das contas era quase que era um combustível à sua
proliferação, né, a sua propagação, essa característica desse vasto império com as estradas, com a unificação, com a, com as trocas, facilitou esse propagar do cristianismo. Tanto que depois, com Constantino, o Império Romano ele se torna cristão, né? Então era algo que eu acho que a espiritualidade já estava meio que preparando isso, né? Não sei o que você acha. Não, eu acho perfeita a colocação que você fez, porque a ideia é exatamente essa, né? Você expande um reino, né, para facilitar a expansão de todo tipo de coisa, não é só do poder, do comércio. Você cria as estradas, você cria os meios que uma ideia possa ser transmitida com mais facilidade a pontos mais longínquos do império, né? E realmente isso aí que você falou é um fato, né? Eles eram considerados exímios construtores, né? Principalmente de estradas. E um troço interessante também que me chamou a atenção nessa primeira página é que, geralmente, depois de um período bem conturbado, né, na história da humanidade, sempre a espiritualidade dá um jeito de colocar alguém para tentar organizar a bagunça, né? Então ele vem, e essa primeira página me lembrou muito o início do livro do Francisco também, né? Que é depois de um período muito negro, né? Veio uma horda de espíritos para tentar minimizar, né? Aquele mal presente, né? Aquela sintonia ruim, né? E que geralmente a gente vê, mais recente nem tanto, mas nos textos mais antigos, normalmente esses espíritos que vêm com essa função, eles têm a saúde muito debilitada, eles têm limitações, que acho que isso aí é para fazer esse contraste, né, na minha opinião, e deixar mais forte a presença dele moral. É interessante, é interessante. É, eu acho que é isso mesmo, né? Porque quando ocorre uma atrofia em determinada parte, ocorre uma hipertrofia em outra área, né? Então isso em nível psíquico, em nível emocional, enfim, ele ocorre uma hipertrofia em outra área para tentar compensar, né? Então eu acho que foi interessante esse ponto, né? Que a sua saúde debilitada fez com que ele talvez desenvolvesse outras áreas, né? Outras áreas eh, até da inteligência, ou até da sensibilidade também, a dor, né? São vários aspectos que eu acho que são desenvolvidos. Ele vai aprendendo a lidar com essas coisas, né, com essas adversidades que o resto das pessoas ao redor dele não tem. É interessante. Isso acaba causando mesmo uma sensibilidade, né? Que se ele tivesse uma saúde ótima, então talvez ele não fosse compreender, por exemplo, a dor, né, do povo. Então, no momento que ele tem sempre uma saúde frágil, de certa maneira, por um processo de empatia, ele tem uma maior predisposição a compreender as dores do povo, o que é a doença, a, até a fome, né? No fim das contas, cria maior sensibilidade à dor. Sim. Então, eu vou continuar aqui. Não somente nesse par... Não somente nesse particular padecia o imperador das extremas vicissitudes da vida humana. Ele, que era o regenerador dos costumes, o restaurador das tradições mais puras da família, o maior reorganizador do império, foi obrigado a humilhar os seus mais fundos e delicados sentimentos de pai e de soberano, lavrando um decreto de banimento de sua única filha, exilando-a na ilha de Pantadária por efeito de sua vida de condenáveis escândalos na corte, sendo compelido mais tarde a tomar as mesmas providências em relação à sua neta.
Notou que a companheira amada de seus dias se envolvia na intimidade doméstica em contínuas questões de envenenamento dos seus descendentes mais diretos, experimentando ele, assim, na família, a mais angustiosa ansiedade do coração. Apesar de tudo, seu nome foi dado ao século ilustre que o vira nascer. Seus numerosos anos de governo se assinalaram por inolvidáveis iniciativas. A alma coletiva do império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e de alegria. A paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligências. É nessa época que surgem Virgílio, Horácio, Ovídio, Salustio, Tito Livio e Mecenas, como favoritos dos deuses. Em todos os lugares lavravam-se mármores soberbos, esplendiam jardins suntuosos, erigiam-se palácios e santuários, protegia-se a inteligência, criavam-se leis de harmonia e de justiça, num oceano de paz inigualável. Os carros de triunfo esqueciam, por algum tempo, as palmas de sangue e o sorriso da deusa Vitória não mais se abria para os movimentos de destruição e morticínio. O próprio imperador, muitas vezes, em presidindo as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia pelos dissabores de sua vida íntima, se surpreendeu testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo e, sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, quando, do alto de sua tribuna dourada, escutava a famosa composição de Horácio, onde se destacavam esses versos de imorredura beleza. Aí, antes de ler aqui né, os versos do Horácio, eu vou fazer novamente um comentário que você fez, que eu acho bem interessante mesmo, que lembra o livro do Francisco de Assis, no sentido de que a vinda do Francisco de Assis, né, ele veio junto ali com 200 espíritos próximos, ali mais próximos, né, além de cada um desses espíritos, provavelmente tinha todo um trabalho também com outros espíritos, né? Então, e a vinda dele houve toda uma preparação anterior da espiritualidade, né, organizando a pontos de trabalho e, a, e desestruturando locais onde haviam grupos das trevas, onde eles estavam organizados. Então, há um trabalho anterior imenso. Agora, imagina para a vinda do Cristo. Um trabalho, né, um trabalho assim, que ocorre séculos, muitos séculos antes, e nesse momento que ele tá para reencarnar, imagina todo o trabalho, a quantidade de espíritos que vem para trazer, né, não só para fazer, não só no campo espiritual, as limpezas, mas também vários espíritos reencarnando nos mais variados campos. Então, na área, né, intelectual, né, o direito, a parte de engenharia e pessoas ligadas a, a organização da própria estrutura estatal. Então, assim, vieram muitos, né, dentre eles, esses filósofos que vieram trazer, né, ideias tão grandiosas que é como se fossem preparando, né, esse caminho para a vinda da Boa Nova, né, para a vinda do Cristo. E ao mesmo tempo, né, a gente pode ressaltar, né, que esses espíritos vêm junto, mas não vêm diretamente ligados a ele. Vê a dificuldade que ele tem em relação à família. Quer dizer, então, no entorno mais próximo dele, ele vem
certamente espíritos que são adversários do que ele é e do que ele pretende. Então, esse jogo eu acho também muito interessante, né? Que vem um espírito para tentar modificar a egrégora existente, mas e vem outros grupos de espíritos para ajudá-lo, mas eles não são como um exército, um grupo no mesmo espaço. E ele às vezes é cercado por espíritos que são totalmente contrários ao trabalho que ele vem fazer, né? O que torna ainda mais grandioso, né? É interessante isso, né? Essas dificuldades na sua vida íntima, eu acho que é interessante isso mesmo, né? Que você colocou, porque torna mais grandioso e a gente fica pensando do ponto de vista espiritual, né? Se é para isso mesmo, né? Se é para desenvolver talvez uma maior sensibilidade na pessoa, né? Não vem tudo uma maravilha e ele se perder ah, em um comodismo, ou se talvez esses dessabores da vida íntima é no sentido de ele se dedicar mais ainda ao trabalho, né, para estruturar o Roma. Voltando mais uma vez em Francisco, né? Que tu vê que durante a preparação ele várias vezes, né? Ele fala, né? E não espere moleza. A gente vai ter muita dificuldade, a gente vai ser atacado, vai ser destruído, vai ser morto. Quer dizer, ele coloca bem claramente quão difícil será a tarefa. Não é porque eles vêm fazer uma tarefa em nome do Cristo que eles vão ter os caminhos todos abertos e vão ter qualquer facilidade. É exatamente aquela expressão colocar os cordeiros no meio dos lobos e deixar que eles transformem os lobos por si. Bacana. Então vamos lá. Escutava a famosa composição de Horácio, onde se destacavam esses versos de morredora beleza. Ó sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual, que nunca possas vir algo maior do que Roma. É o que os historiadores ainda não perceberam na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem, e não conseguiram saber que, no seu reinado, a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos como Alexandre ou Aníbal, porém outros que se vestiram dos andrajos dos pescadores, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. E imergiram nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo que, instintivamente, se sentia no limiar de uma transformação celestial. Ia chegar à terra o sublime emissário. Suas lições de verdade e de luz iam espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Era a festa do noivado, a que Jesus se referiu ao seu ensinamento imorredouro. Depois dessa festa dos corações, qual roteiro indelével para a concórdia dos homens, ficaria o Evangelho como o lírio mais vivaz e mais formoso do mundo.
constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. É para essas características e para essas características se conservassem entre os homens como expressão de sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza, sob a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar reis e pastores à manjedoura rústica, onde se entoavam as primeiras notas de seu cântico de amor, e o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura, na posse das bênçãos de redenção. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo livro do amor e da alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão de Jerusalém libertada, entrevista por João nas divinas profecias do Apocalipse. Nossa, é bonito essa parte aqui, mais ou menos foi apresentando o que nós tínhamos falado, né? Conversando. Que no fim das contas aquela predisposição, aquela harmonia gera todo o trabalho, gera toda essa egrégora mais próxima ali, e as pessoas sentiam, né? Sentiam que era um momento de grandes renovações, como acontece agora, né? Nesse momento de transição, a- as pessoas sentem que está como se tivesse um trabalho silencioso surgindo, colocando as bases de uma nova forma de organização para a sociedade, né? Um planeta de regeneração. Então, parece que em vários locais, no meio desse ruir da sociedade antiga, vai se estruturando as bases de uma sociedade nova, né? Então, o terceiro milênio, né? Como o terceiro dia da ressurreição do Cristo, né? Esse terceiro milênio do surgimento dessas bases da humanidade harmônica. E é uma coisa muito sutil, né? Ela não é aquela coisa que você olha para um lado, quando olha para o outro, isso está diferente. A coisa vai gradativamente acontecendo e você vai quase que sem perceber a mudança. Aí você vai sentindo uma coisa diferente com o desenvolvimento, mas você não percebe a mudança em si como uma mudança brusca, física. Você vai percebendo aos poucos que a coisa está diferente. Você muitas vezes não sabe explicar o que, mas você sente que não é a mesma coisa. É. Bom, então acho que está dando nosso tempo, né? É, Então vamos fazer a nossa irradiação.